Olá, meu nome é Marco Antônio Conrad, sou nutricionista de suínos da empresa Agroceres Multimix. Estou aqui para comentar um pouco sobre o uso de ingredientes alternativos na nutrição de suínos. Num primeiro módulo, para quem assistiu, a gente discutiu um pouco sobre os principais riscos associados ao uso desses ingredientes. Riscos esses e ponderações que a gente tem que ter com relação à disponibilidade e ao custo, a caracterização bromatológica desses ingredientes, a formulação em si e as interações com os outros ingredientes presentes na dieta, ao uso para determinadas fases de animal, por exemplo, o risco que a gente tem para alimentar leitões jovens, a interação e as avaliações que a gente precisa fazer na granja para a gente ver se tem benefício do ponto de vista zootécnico e econômico. Agora eu gostaria de elencar alguns ingredientes que eu julgo importantes para entrarem no radar de um nutricionista ou de um produtor que queira reduzir o seu custo de produção em cenários de alta de milho e farelo de soja, cenário esse que a gente vive atualmente. Um primeiro ingrediente que é muito utilizado e muito estabelecido já do ponto de vista nutricional é o sorgo. O sorgo tem disponibilidade em diversas regiões no país e se tinha no passado uma preocupação com a presença de taninos. Taninos são fatores antinutricionais que causam uma complexação com proteínas e carboidratos e reduz o aproveitamento dos nutrientes presentes nesse ingrediente. Porém, com o passar dos anos, essas novas cultivares mais modernas, os geneticistas de sorgo conseguiram afastar esse importante fator antinutricional e hoje ele pode ser largamente utilizado e substituir até em 100%, por exemplo, o uso do milho numa dieta de suínos. A gente só tem que ter o cuidado porque ele possui um pouco menos energia comparado ao milho e um pouco menos de conteúdo de aminoácidos sulfurados, sendo necessária a suplementação com aminoácidos sintéticos. Seriam esses os principais características para a gente utilizar o sorgo na dieta de suínos. Um outro ingrediente muito utilizado, principalmente no sul, é o arroz. O arroz é muito utilizado na alimentação humana e um excelente ingrediente para ser utilizado nas dietas de suíno. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa granja no Rio Grande do Sul que a gente denominava ela corn free, ou seja, livre de milho, só utilizando o arroz como base energética para a alimentação de suínos. Então ele é amplamente difundido, a quirera de arroz é um excelente ingrediente para a gente utilizar, porém, como a gente sabe também, o arroz tem um custo elevado e a gente compete muito com a indústria de alimentação humana. Mas se a gente tiver condições, o arroz e seus subprodutos, como o farelo de arroz, também pode ser utilizados na alimentação de suínos. Outro ingrediente ou outro grupo de ingredientes seriam os cereais de inverno. Os cereais de inverno, como a cevada, o trigo, o triticale e a aveia, são ingredientes muito utilizados em regiões que têm disponibilidade. E recentemente a gente vê movimentos de agroindústrias incentivando muito e buscando por esses ingredientes, porque principalmente o sul do país utiliza a safra de inverno e nunca teve uma competitividade muito boa para a produção desses ingredientes. A partir de que a indústria de alimentação animal começa a demandar, começa a ser interessante para o produtor utilizar esse tipo de ingrediente. Então é muito interessante usar trigo, triticale, cevada, aveia. Eles têm uma particularidade. Cereais de inverno possuem um alto conteúdo de polissacarídeos não amiláceos, os conhecidos PNA. Eles aumentam a viscosidade da dieta, então a gente deve lançar a mão de enzimas exógenas para um melhor aproveitamento desses ingredientes. A gente já tem disponibilidade de tecnologia para isso. Saindo um pouco dos ingredientes mais energéticos, aí a gente entra um pouquinho em alguns subprodutos do ponto de vista de fornecimento de proteínas. Subprodutos, por exemplo, de resíduo de indústria de frigoríficos, Nós temos a farinha de carne, nós temos a farinha de ossos, farinha de carne e ossos e farinha de sangue.
são ingredientes que a gente pode utilizar para reduzir o uso de farelo de soja nas dietas. Obviamente que a gente sempre tem que levar em consideração, além da composição desses ingredientes, temos que atentar para a qualidade, porque são ingredientes que sofrem um processo de degradação muito rápido. Então, se eu não tiver alguns cuidados, se eu armazenar esses ingredientes por muito tempo, eu certamente terei problemas. Então, eles são muito eficientes do ponto de vista de substituição de fontes de proteína tradicional, como o farelo de soja, porém, eu devo sempre atentar qual é a origem desse ingrediente, quanto tempo eu vou armazenar e monitoria de qualidade num laboratório de nutrição. Nessa linha também de resíduos de indústria, eu vou elencar um pouco sobre resíduos de indústria humana. Farelo de bolacha, salgadinho, macarrão e chocolate é outro grupo de ingredientes de resíduos da indústria humana que são amplamente utilizados na nutrição de suínos e que tem um valor nutricional excelente. Porém, eu sei que a oferta é restrita, mais ligado a grandes centros, né? Em São Paulo é muito utilizado próximo de grandes centros que beneficiam esse tipo de produto e pode ser usado em nutrição de suínos, desde que sejam feitas muitas vezes um bom critério de seleção de fornecedores e análise bromatológica. Por exemplo, o salgadinho ele pode conter um alto nível de sódio. Aí o nutricionista, com base na composição de análise, precisa ajustar a inclusão de sal nessas dietas para que eu não tenha problema, por exemplo, em alta concentração de sódio, que isso pode ser prejudicial e inibir até consumo dos animais e isso, obviamente, vai afetar o desempenho zootécnico. Um ingrediente que está em alta na nutrição de aves, bovinos e suínos é o DDGS. DDGS é um subproduto da indústria de produção de etanol a partir do milho. Esse ingrediente é amplamente utilizado já nos Estados Unidos, onde a produção de etanol a partir do milho é amplamente difundida. Recentemente, eu tive contato com alguns produtores do Centro-Oeste e a gente vai ter uma duplicação da capacidade de produção de etanol a partir do milho naquela região. Isso vai aumentar muito a nossa oferta desse tipo de ingrediente. E ele é um excelente ingrediente para ser utilizado na nutrição de suínos. Fonte de proteína, fonte de energia, fonte de fósforo, porém, alguns cuidados na utilização desse ingrediente devem ser levados em consideração. Primeiramente, a gente precisa conhecer muito bem o processo de produção. Por quê? O processo de produção interfere enormemente na qualidade nutricional desse ingrediente. Por exemplo, altas temperaturas de produção afetam diretamente o aproveitamento das proteínas, dos aminoácidos presentes nesse ingrediente. Tanto é que uma das análises de característica desse ingrediente é a coloração. Se a coloração for muito escura, significa que ele teve um superaquecimento e isso vai afetar negativamente a utilização em dietas de aves e suínos. Então, ter um bom laboratório para que eu consiga analisar todos esses nutrientes presentes nesse ingrediente, né? Ver se foi feito um bom processamento e, por último, entender a melhor relação de inclusão frente ao preço desse ingrediente. Nós podemos trabalhar até 20, 30, 40% de inclusão, porém um outro cuidado que a gente tem que ter quando utiliza o DDGS na alimentação de suínos é com relação à fase final. Como ele possui uma alta concentração de lipídios e esses lipídios são poliinsaturados, esses lipídios podem interferir negativamente na qualidade da gordura dos suínos em fase de terminação. Então eu preciso muitas vezes fazer a retirada desse ingrediente nos últimos 30 dias pré-abates, para a gente não ter interferência na qualidade de gordura. Então, mas é um ingrediente que pode ser utilizado. Eu tenho certeza que ele será muito discutido no futuro, porque a disponibilidade aqui no Brasil vai ser maior do que a que temos atualmente. E, de novo, reforço,
Importante a gente conhecer bem o processo e caracterizar bem esse ingrediente para que a gente não tenha surpresas desagradáveis quando a gente utilizar na nutrição de suínos. Pessoal, esses são os principais pontos que eu gostaria de destacar com vocês quando a gente fala sobre o uso de ingredientes em alimentação de suínos. A gente pontuou sobre os principais riscos e as principais características que a gente deve observar quando a gente vai usar ingredientes para substituir o milho e o farelo de soja. Também a gente pontuou os principais ingredientes que eu julgo importantes sob o ponto de vista de desempenho zootécnico e disponibilidade do uso aqui no Brasil. Espero ter contribuído com vocês e até uma próxima.